Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com Luiz Maurer, que já foi presidente da Abracel. Olá, Luiz, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer também. Luiz, você pode descrever brevemente a sua trajetória profissional aí para o pessoal que ainda não te conhece, conhecer melhor? Muito bem. Bom, eu tenho mais de 40 anos de experiência no setor de energia, não digo quantos, porque aí acabo revelando a minha idade, e já tive experiência no Brasil e internacional. No Brasil, eu comecei trabalhando numa empresa integrada, verticalmente integrada. Depois passei para consultoria, sempre no ramo de energia. Fui trabalhar nos Estados Unidos também, em energia, pela empresa Booz Allen Hamilton, de consultoria. Depois voltei, continuei nesse ramo. O Brasil estava começando a entrar no processo de reforma. Já tinha começado em outros lugares na América Latina, mas no Brasil era o único que estava mais atrasadinho. Depois na minha carreira, comecei a fazer um projeto, que talvez tenha sido o projeto mais interessante da minha carreira, projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, chamado RECEB, que fixou as bases do que hoje o setor é hoje. Melhorou um pouco, mas os alicerces foram colocados ali. Depois eu fui trabalhar na desgraçada da Enron, que faliu, mas é uma empresa onde eu aprendi muito sobre comercialização de energia. Nessa época nós fundamos a Abracel, a Enron, a Eletrobras e a Tradener, foram as três fundadoras da Abracel. Isso sob orientação do nosso guru Menel. Depois eu fui trabalhar no Banco Mundial, 15 anos, na parte de assistência técnica e empréstimos. Eu digo, o Grupo Mundial inclui a FC Banco Mundial. Me aposentei faz 4 anos e venho trabalhando como consultor independente. Eu gosto de firmar essa palavra independente em tudo aquilo que diz respeito à integração de renováveis. Tenho escrito muito sobre projetos híbridos, bateria, resposta da demanda, são assuntos de grande interesse para mim. E, obviamente, comercialização de energia, que faz parte do meu DNA. Fantástica trajetória, Luiz. Vamos falar um pouquinho hoje sobre subsídio cruzado. Luiz, para quem ainda não sabe definir o que seria subsídio cruzado e algum exemplo desse subsídio que ocorre no setor elétrico brasileiro aí. Perfeito. Eu acho que você se refere ao subsídio cruzado entre o mercado livre e o mercado cativo, não? Esse é um Pode ser assunto também. interessante. Há um tempo atrás, eu dei uma entrevista para o Luciano, e depois vários amigos em off me perguntaram: não, mas você está interpretando mal o conceito de subsídio cruzado. Por isso que eu vou tentar ser bem claro aqui. Vamos dividir agora as transações que acontecem no ACR e no ACL. No Mercado Livre, as primeiras transações que começaram a acontecer no Mercado Livre, e a primeira, na verdade, eu acho que foi a própria Tradener, com a Volkswagen ou algo assim. A empresa comercializadora, ela buscava fontes que tinham 3 atributos: energia, potência e serviços ancilares. Durante os leilões das grandes hidrelétricas, uma parte era reservada para o Mercado Livre. Então, essa parte era comercializada também, tinha um respaldo de hidrelétricas que tinham potência, energia e serviços ancilares. Depois, o aumento das renováveis, os PPAs no Mercado Livre começaram a ter apenas um atributo: energia. Então, as transações dos contratos corporativos têm um produto que é comercializado, que é uma energia intermitente, energia que vem do sol, do vento, ou uma combinação de ambos. Ocorre que o grande crescimento que tem ocorrido no Mercado Livre é em cima desses contratos. São contratos que têm um produto, só tem um atributo. E o sistema precisa parar de pé. Parar de pé significa que você tem que ter potência para atender os horários de ponta, contingência, você tem que ter confiabilidade, etc, etc. Esses contratos não brindam isso. Quem tem que brindar isso é o resto do sistema. Uma primeira iniciativa de fazer com que esse custo, pelo menos, seja socializado foi o primeiro leilão de reserva de capacidade. Então, pelo menos, capacidade todo mundo tem que pagar. Mas, ainda assim, existem muitas coisas, muitos custos que os comercializadores no Mercado Livre e os seus clientes conseguem, de uma certa maneira, evitar.
eles, por exemplo, não pagam da bandeira. Nós estamos agora em bandeira vermelha 2, caiu para 1, mas são custos. Na verdade, a bandeira, se você analisar, é um custo do sistema, é um custo para manter o sistema de pé, porque os reservatórios estão chegando a um nível perigoso. Então, em precaução, a gente está acionando térmicas que têm custo e estão sendo recuperadas via bandeira. Esses custos de manter o sistema em pé, manter a luz acesa, não são pagos pelo comercializador ou pelo PPA do mercado corporativo, vamos chamar assim. Autoprodução, o conceito de autoprodução que foi esticado ao máximo dentro da lei, mas foi esticado numa interpretação bastante grande também, deixa de arcar com certos custos que o consumidor cativo normalmente arcaria. Então, é subsídio cruzado nesse sentido, que o mercado cativo, ele mantém o sistema de pé, ele compra energia e ele tem que comprar também capacidade e serviços ancilares para todo o sistema. Enquanto que o mercado livre, pelo menos a nova expansão do mercado livre, compra só o atributo e surfa na onda da confiabilidade promovida pelo mercado cativo. É nesse sentido que existe um subsídio cruzado, não que um transfira recursos diretamente para o outro, mas que os dois oferem os mesmos benefícios de um sistema confiável, mas um paga menos por isso. Não sei se eu fui claro nesse exemplo. Foi claro. Como como que como que a gente garante a expansão então do sistema elétrico quando a gente tiver uma abertura 100% do mercado? Como é que essa questão dos subsídios elas impactam no livre mercado quando ele for totalmente Tá aberto? certo. Bom, sem querer fugir da sua pergunta, eu não me preocupo muito com a continuação da abertura do mercado. Não me preocupa isso. Porque, obviamente, terá seu ritmo. Agora são os consumidores classe A, muitos estão migrando, o PLD ainda está baixo, está muito favorável. Mas essa nova carga vai chegar um momento de que os consumidores pequenos não vão ter um grande interesse em migração, não vão ter. Isso aí não é o que mais me preocupa. Esses novos que vão ser habilitados a consumir no Mercado Livre. O que me preocupa são as grandes cargas, que hoje já seriam consideradas no Mercado Livre, que vão entrar e vão pegar uma carona nesse sistema. Estou falando das grandes cargas de produção de energia verde, hidrogênio verde, os eletrolisadores. Então, eu diria, realmente, para mim, a abertura do mercado vai ser uma filigrana nesse conceito todo, nesse problema de subsídios cruzados. O que realmente me preocupa, não é muito falado no Brasil, é a entrada de grandes cargas, como eletrolisadores. E aí o subsídio vai acontecer de duas maneiras. A primeira é que o custo de transmissão está sendo socializado no Brasil. Quem se localiza numa região mais distante, produz uma região mais distante, não paga todo o custo de transmissão. Então, o produtor no Nordeste tem um desconto na tarifa de fio e o consumidor do Nordeste acaba pagando mais porque deveria estar numa região onde o sinal econômico lhe favoreceria. O eletrolisador vai precisar muito de interconexão, ele tem que funcionar numa base constante, não tecnicamente, mas economicamente faz sentido. Então, ele vai receber esse subsídio através do sistema, dos investimentos no sistema de transmissão. O segundo, que é muito pouco falado, é a escassez da água. Não da água para produzir hidrogênio em si, mas da água das hidrelétricas, que vai prover a energia que o eletrolisador precisa quando o sol não brilha ou na entre-safra dos ventos. O eletrolisador não vai reduzir sua produção pela metade esperando que passe a entre-safra dos ventos. Ele vai querer sempre estar produzindo pleno. Isso ele conta com o sistema, conta com as hidrelétricas. As hidrelétricas já estão estressadas, mesmo com a carga atual. Veja que nesse ano nós estamos ainda com uma reserva boa e estamos entrando em bandeira 1. Imagina se você tivesse 10 gigawatts de eletrolisadores. Nós teríamos que fazer o quê? Nós teríamos que gerar mais térmicas para produzir hidrogênio verde. Então, essa é uma resposta longa para uma pergunta simples. Não me preocupa a continuidade e a abertura de mercado. Vai resolver o problema?
Na medida que todos esses custos forem distribuídos entre todos, resolve. Mas alguém vai ter que pagar por esse custo sistêmico. A forma de fazê-lo vai ter que ser através de um encargo, assim como hoje é a contratação de reserva de capacidade. Então, em termos de aumento de custo em si, não me preocupa. O que me preocupa são as grandes cargas, repito, que essas vão surfar no sistema e vão ter um impacto muito grande nos custos do consumidor cativo. Muito bom, muito claro. Então, o ideal, me parece que seria uma abertura 100% do mercado, que não exista mais a distribuidora tendo que comprar energia, e aí esses custos, através de um encargo, seja redistribuído aí de uma nova maneira para manter o sistema, né? Me parece que essa seria uma solução mais óbvia, né? Perfeito. Agora, essa ideia de que você vai abrir todo o mercado e todos os clientes vão migrar é uma ideia utópica. Hum, Você vai ter sempre clientes que vão estar dependurados na distribuidora ou no agente que for criado isso. especificamente para lidar com esses clientes, que ou não Uhum, querem mudar, ou não têm crédito suficiente para mudar, ou não querem se incomodar com pequenas uhum, coisas. A uhum, energia não uhum. conta muito. Então, aqui, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o retail competition é pleno, a distribuidora ainda cumpre esse papel de comercializadora, só que com regras muito mais restritas. Ela não pode ganhar dinheiro na comercialização. Ela é obrigada a comprar a energia que necessita para atender o seu mercado, comprar curva de mercado, segundo leilões que são regulados. E ela não ganha dinheiro na comercialização, mas ela atua como esse agente. No Brasil se fala em criação de um outro agente, um agente de última instância, ou o nome que se queira dar, mas esse agente, obviamente, que vai ter que os custos desse agente vão ter que ser rateados de uma certa maneira entre todos, né? Porque você vai ter os consumidores de baixa renda que não vão querer migrar, ou não vão poder migrar, ou não vão, ninguém, uma comercializadora não vai ter grande interesse em buscar esse mercado varejista tão pequenininho assim. Então, esse agente vai ter que continuar existindo. E o segundo ponto é que a distribuidora não pode mais lucrar em cima desse negócio. No momento que você tem retail competition, full retail competition, quem não entrou no Mercado Livre é porque não quis. Vai ser servido por uma distribuidora, mas a distribuidora deixa de ser um centro de lucros, como aqui nos Estados Unidos, passa a ser um centro de custo. É obrigação de servir, mas não tem os custos. Desculpe, não faz lucro em cima disso. É cost plus. Muito bom. Luiz, muito boa conversa, foi direto ao ponto, ficou clara a ideia. Só tenho a agradecer aí, pessoal. Curtam, compartilhem, ajudam o canal. Vamos divulgar essas entrevistas. Um abraço, Luiz, até mais. Obrigado, obrigado. Até a próxima. Até.